Olá pessoal, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, comendador, empresário, etc. Tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou contar mais uma experiência de vida quando eu e o meu grupo teatral OTA, Operários do Teatro e Artes, driblamos a censura federal em plena ditadura militar. Foi assim impagável. Na época, como todos sabem, ou pelo menos uma parte importante da população sabe, nenhuma atividade cultural, nenhum programa de televisão, de rádio, nenhuma novela, nenhum filme, nenhuma peça teatral era exibido para o público sem passar pelo crivo da censura federal. Era uma espécie de polícia da moralidade, como tem lá no Irã. Esse povo que matou duas jovens lá há 2 meses atrás por conta do fato de não estar uma das moças, um caso emblemático, uma moça de 22 anos que não estava o véu da censura corretamente. Tem umas mulas lá, não sei qual a pronúncia correta, para mim é mula. São as polícias da moralidade, na realidade um bando de hipócritas, machistas, porcos, chauvinistas, que usam, se escondem, aliás, por trás da moralidade, da pseudo-moralidade, que é um bando de hipócrita, e eu não vou dizer uma série de outros palavrões que me vieram à mente por questão do horário. E também se escondem, assim como muitos aqui no Brasil, hipócritas, ladrões que praticam rachadinha, desvio de dinheiro público, e se escondem atrás da religiosidade, atrás da ideologia religiosa, manipulam as mentes e os corações das pessoas para se dar bem, ainda bem que se deram mal. Muito legal. Então, esse povo que usa o santo nome de Deus em vão, todo mundo sabe quem e quem são. Tem até um famoso João de Deus que estava ali logo além. Esse povo medíocre, esse povo hipócrita, esse povo descarado, esse povo sem vergonha na cara, que usa o santo nome de Deus em vão, tenta manipular a mente e as pessoas, tenta subestimar as pessoas. E não era diferente na época da ditadura militar, tão invocada pelo atual ocupante da presidência, tanto quanto pelos seus fiéis seguidores, diga-se fanáticos. Esse pessoal que vive um transe coletivo, um delírio coletivo, de achar num medíocre qualquer o santo salvador da pátria. É o que acontece, infelizmente, não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. Mas essa não é a questão. Vamos voltar à minha experiência de vida quando eu fiz uma parte desse povo de idiota. Eu sozinho não, o meu grupo de teatro, que aliás eu era o presidente, fundador e também ator. Na realidade era tipo um Severino, um faz tudo lá, porque eu montava cenário, desenhava cenário, eu saía divulgando, criava os cartazes, saía pregando nos postes, divulgava, ia até os teatros e contratava a nossa apresentação, enfim, oferecia, melhor dizendo, a nossa apresentação, negociava com o teatro, a questão da bilheteria e tudo mais, ia até os jornais para divulgar, enfim. Então, na época nós começamos a montar a peça O Carteiro da Noite, do Ed Franciose, que contava uma história, uma experiência pessoal do assalto. Aliás, eu fazia o papel do protagonista, que representava ele mesmo, era uma espécie de autobiografia encenada, e era censura a 18 anos.
E como não poderia deixar de ser, quem atribuiu essa censura de 18 anos foi a polícia da moralidade, as mulas da época. Então, as mulas da época, fazendo analogia com as mulas do Irã, nós tínhamos que apresentar um ensaio geral sem cortes para a mula da época, o censor da Polícia Federal, o censor federal, e aí ele ia acompanhando o texto e anotando as frases e os trechos que eram proibidos, que poderiam ofender a família, a moral e os bons costumes, segundo a ótica daquela mula. E depois nós teríamos que levar ao público a peça, com exceção dos cortes que ele havia feito. Então, nós, estratégica e debochadamente, levávamos, sob pena da gente ser preso caso fôssemos flagrados apresentando a peça na íntegra. Até porque eles costumavam, nesses casos, mandar espiões, digamos assim, outras mulas infiltradas no meio do público, para pegar os incautos, no caso os atores e diretores, enfim, o staff inteiro do teatro, de calças curtas, e enquadrá-los na lei de moralidade, sei lá o quê, enfim. Mas a gente corria o risco e a gente, pura e simplesmente, apresentava a peça na íntegra. Simples assim, com todos os palavrões que tinham que ser mostrados, com a cena de nudez, nesse caso não tinha, mas se tivesse também não teria problema, tanto que numa outra peça que nós montamos também, que eu participava como ator e fazia todo o resto, digamos assim, intitulada Gênios, que era a história de dois loucos, vou dar um spoiler rápido aqui, muita gente já deve ter assistido, dois loucos enclausurados numa cela, cujo autor, Ézio Flávio Baso, inspirado em Nietzsche, aquele famoso filósofo alemão, fez conjecturas sobre o comportamento e a sanidade, a sensatez das pessoas consideradas normais em comparação à sensatez e à sanidade dos considerados loucos. E tinha cenas de nudez total, aliás, quase toda a peça se desenrolou com cena de nudez total. Imagine eu, peladão em plena cena no teatro. E assim nós apresentamos, também com várias cenas cortadas pelo censor, ou a mula da época, como queiram. Só que na hora de apresentar a peça, a nossa interpretação ou a nossa consideração para assumir o risco de apresentar a peça na íntegra era simples. Dois motivos básicos. Primeiro, a gente não estava ali para ser censurado por ninguém. Afinal de contas, não estávamos desviando dinheiro público, não estávamos fazendo rachadinha, não estávamos empregando funcionários fantasmas nos nossos gabinetes, até porque não éramos deputados, nem senadores, nem vereadores, nem presidentes, nem filhos de presidentes. Então, a gente não estava devendo nada para essa gente e para a sociedade. Pelo contrário, a gente queria divertir a sociedade que estava pagando para nos ver naquelas condições. E não poderíamos omitir nada, nem palavras, nem gestos, nem atos, nem em omissões. No caso, a omissão era ficar pelado mesmo. E também nós não estávamos comprando centenas de imóveis com dinheiro público desviado, com dinheiro vivo, porque não tinha origem. Então não estávamos tentando lavar dinheiro com imóveis, com enriquecimento ilícito, com dinheiro desviado ou apropriado indevidamente. Não tínhamos participado de nenhum mensalão, de nenhum partido, nem de esquerda nem de direita, não tínhamos recebido propina
por obras superfaturadas ou não realizadas, não tínhamos desviado dinheiro nem de vacina, nem de creche, nem de merenda escolar, nem de estrada, nem de rodovia, nem de ferrovia. Então, resumo, não estávamos devendo nada para ninguém. Porque é justamente gente que faz esse tipo de coisa, todos esses crimes, esses desvios, que tentam desviar a atenção dos incautos, dos mal informados, dos pseudo-moralistas, que querem coagir, querem inibir, querem amedrontar, querem assustar, querem acabar com a cultura para eles poderem roubar livremente o dinheiro público. É isso que essa gente faz, essa gente de segunda categoria, digamos assim. Agora não me surgiu nenhum nome. Assim, às vezes eu chamo de sacripantas mesmo. Esse povinho aí, essa subespécie. É isso que eles fazem. Eles tentam criminalizar a cultura e outras práticas altamente saudáveis da sociedade para criar uma cortina de fumaça sobre os verdadeiros crimes hediondos que eles cometem. Então, da mesma forma que eu já disse, nós também iludimos a mula da época. Encenamos no ensaio geral para a censura federal a peça na íntegra, aí o sujeitinho lá, que nem sei o nome, eu vou até publicar nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, nos próximos dias, não só as fotos, algumas das fotos dessas peças, de eu atuando e mais um ou dois colegas de teatro, atores. Éramos um grupo de teatro amador, vamos deixar isso bem claro, não era um grupo profissional. E desculpa, até me fugiu o raciocínio aqui, mas já vou retomá-lo. Porque essa coisa me traz um certo ranço, um certo asco daquela época nefasta da ditadura militar. Aqueles 21 anos foram os piores anos da história do Brasil, pior do que antes da descoberta. Para vocês terem uma ideia da gravidade da coisa. Foram anos nefastos, anos medonhos, anos que jamais deveriam ter acontecido, para resumir, enfim. Então, feita essa analogia, voltamos a finalizar essa minha experiência com o teatro, enquanto ator e diretor e o escambau. Também por decisão nossa, eu era o presidente do grupo na época, ou seja, o que tinha teoricamente mais poder, mas a gente compartilhava democraticamente todas as decisões, o grupo inteiro. Também começamos a montar a peça Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos, também com cenas censuráveis. E passamos pelo mesmo tipo de constrangimento, digamos assim. Foi lá a mula da época, o censor federal, assistiu o ensaio geral na íntegra e nós tivemos, obviamente, a recomendação de quando levássemos a público, levar só aqueles trechos que não foram censurados, não foram feitos cortes por ele. Mas, obviamente, assim, com muito prazer, muita satisfação e por um dever nosso para com o nosso público, por respeito ao nosso público, por respeito à cultura e por não dar a menor bola para gente hipócrita que defende, usa o santo nome de Deus em vão. Mandamos todos a merda mesmo, as favas, e íamos apresentar a peça na íntegra. Mas daí surgiram outros digamos assim, obstáculos de natureza pessoal e eu acabei me afastando do grupo. Porque daí eu me casei, mudei para Curitiba e não deu para dar continuidade. Mas foi só por isso que a peça
do Plínio Marcos, que aliás já estava devidamente autorizada pelo autor na época, já estava negociado os direitos autorais dele, tudo certo, tudo combinado, já tínhamos passado pelo crivo da mula, ou seja, da censura federal, mas infelizmente não deu. Eu teria o máximo prazer de mais uma vez quebrar essas regras absurdas impostas por gente hipócrita. É isso. Se vocês gostaram, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, por favor, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. E um grande abraço, gratidão eterna e tchau.